da Fã. Entrevista. Meu caro Fábio Henrique, bom dia. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, Lessa, bom dia, Antero, bom dia aqui ao nosso Thales. É um prazer imenso, Narciso, estar participando aqui do seu programa. Aproveito para cumprimentar aqui meu amigo querido Sandro, o seu Miro, Mirinho, toda a família da Fã FM. Cumprimentá-lo porque você cumpriu um papel muito importante em favor da democracia neste processo eleitoral. Nós tivemos na Fã FM uma emissora onde todos puderam falar, uma emissora que não teve lado político, uma emissora que fez jornalismo. Então, parabéns à Fã FM, é um prazer estar aqui reencontrando com você. Sei que hoje não é um dia muito agradável para você. Não entendi por que ainda. Em função do que ocorreu ontem, mas como nós também não estamos numa fase muito agradável, digamos que estamos aí no 0-0. Eu me refiro ao futebol, para ninguém, né? É porque você ser eliminado pelo Racing. O Racing é um time tradicional, primeiro campeão argentino da Libertadores, ou seja... ele passou 3 dias se preparando para esse momento. Agora, como é ser eliminado, como é o nome do time? Defensor. O defensor que eu conheço é a turma de táxi aqui. Como é o nome do time? Eu não sei nem o nome do time. Você cobriu jornalismo, radialismo esportivo há muito tempo, não é? A pauta hoje não é futebol. Eu comecei no rádio esportivo, tive o prazer de começar a minha carreira no rádio esportivo. Enganou, tá? Mas como é o nome do time? Como é o nome do time? O importante, o Racing. Não, eliminado da Libertadores. O de ontem, como é o... A gente tem que falar de time milionário, time que está passando por dificuldade, pode ser eliminado de qualquer campeonato. Agora, time que fez investimento milionário... Flamengo. O que é que eu sou sem Jesus? Mas vamos para a pauta da nossa entrevista, que é melhor. Meu caro Fábio Henrique, deputado federal, sua avaliação do seu mandato até o presente momento. Olha, eu tenho muito orgulho do mandato que eu exerço como deputado federal. Primeiro, pelas dificuldades que tive para chegar à Câmara Federal, por uma série de circunstâncias que já avaliei, inclusive aqui no seu programa. Eu sou um deputado de primeiro mandato, de um estado pequeno, de um partido de oposição, não oposição radical, mas um partido de oposição. Então, são fatores que dificultam muito a sua atuação em Brasília. Brasília é uma casa de líderes. Aquilo que os líderes decidem praticamente é o que acontece. Mas graças a Deus, nós tivemos praticamente aí 1 ano de mandato presencial, porque esse ano que se encerra agora, nós tivemos atividades apenas até meados do mês de março, aliás, depois veio a pandemia, apesar de que muitos projetos foram aprovados pela Câmara, mas você deixou de ter ação presencial. Portanto, eu participei de várias comissões, chegou um momento que eu participava de 11 comissões, inclusive da mais importante delas, que foi a Comissão da Reforma da Previdência. Eu participei da comissão que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, da comissão da CPI do óleo, do derramamento de óleo do Nordeste, enfim, de vários momentos importantes da Câmara Federal, indicado pelo meu partido. E se o meu partido me indicou, é porque viu em mim alguma qualidade para que eu pudesse representar. Apresentei 14 projetos de lei. Na Câmara, para você ter um projeto aprovado é muito difícil, mas eu cumpri com o meu papel, apresentei vários projetos de interesse da sociedade, relatei projetos importantes, fui indicado no início deste ano para compor a Comissão Mista do Orçamento, que é uma comissão muito importante na Câmara, que é a comissão que define o orçamento do país. Infelizmente, essa comissão não chegou a ser instalada, como nenhuma outra, por causa da pandemia. Então, Narciso, eu me orgulho do meu mandato. Eu quero que as pessoas analisem. Não há um voto dado pelo deputado Fábio Henrique que tenha sido contrário aos interesses da população. O momento mais difícil que nós convivemos na Câmara foi a reforma da Previdência, onde as tentações foram muitas e eu mantive firme com as minhas convicções de votar contra, porque entendia e continuo entendendo que a reforma da Previdência ela penaliza apenas aos pequenos e não aos grandes. Ela atinge apenas aos pequenos. E em todas as outras votações que nós tivemos oportunidade de participar na Câmara, seja de projeto, de medida provisória, não há um voto do qual eu possa me envergonhar. Não há um voto dado por mim que faça com que eu tenha que me esconder e não enfrente as pessoas de frente.
Não há um voto dado por Fábio Henrique contra servidor público, contra trabalhadores, contra as pessoas que mais precisam. Portanto, eu tenho muito orgulho do mandato que exerço, tenho orgulho da minha atuação como parlamentar em Brasília e quero continuar trabalhando. Repito, esse ano foi um ano atípico, um ano de pouca ação presencial, mas agora no final de dezembro já tem uma semana de sessão presencial e eu espero, com fé em Deus, que Deus possa nos abençoar, que a vacina chegue logo para que a gente possa voltar às atividades normais na Câmara Federal. Mas eu resumo dizendo a você que tenho orgulho do mandato que exerço e peço às pessoas que analisem, que procurem, que busquem, que nos acompanhem nas redes sociais e que acompanhem a atuação parlamentar do deputado. Com relação ainda a seu mandato como deputado federal, você teve uma área específica priorizando a atuação ou apresentou projetos aí nas diversas áreas? Olha, eu até pela minha formação profissional, eu sou policial rodoviário federal, concursado desde 1994. Essa semana, inclusive, estive fazendo uma visita ao novo diretor da Polícia Rodoviária, o inspetor Eduardo Baggio, levando um problema de Sergipe, porque nós temos a superintendência da PRF em Sergipe, uma das mais organizadas e eficientes do Brasil, e num projeto nacional ela foi rebaixada de categoria, criando algumas dificuldades operacionais. Então eu fui lá para levar essa reivindicação, para abrir um canal de negociação com a direção geral, para que Sergipe não seja penalizado. Então, em função da minha atividade profissional, eu atuei muito na área da segurança pública, na Comissão de Segurança Pública, nos projetos de melhoria da segurança pública, mas atuei também em várias outras áreas, em vários outros segmentos, como na saúde, na educação, na defesa intransigente do serviço público, porque eu acho que não há prestação de serviço eficiente para a população se você não tiver serviço público prestado com qualidade. Mas, até pela minha atuação profissional, nós dedicamos um espaço maior, porque eu fui membro titular da Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal. Auxílio emergencial, qual a discussão desse momento na Câmara Federal? Há uma preocupação da população com relação a 2021. Como é que aqueles que estão eu estive aqui no seu programa aí irão ser assistidos? Eu estive aqui no seu programa e você perguntou sobre auxílio emergencial. Eu sou do PDT, que é um partido de oposição ao governo Bolsonaro, mas eu não sou irresponsável. E eu disse aqui no seu programa que o auxílio emergencial ele foi fundamental para colocar comida na mesa de milhões de brasileiros. Você imagine, se não tivesse o auxílio emergencial, a tragédia que nós teríamos no país. É bom frisar que quando o auxílio emergencial chegou na Câmara, o valor era R$200. Nós, deputados, que fizemos naquele momento o enfrentamento, e eu participei desse enfrentamento, lutamos para que esse valor fosse aumentado. E aí se chegou a um valor de R$500. E aí entrou a briga boa. O presidente Bolsonaro disse, então nem eu nem você, vai ser 600, ótimo. Que aumentou o auxílio emergencial para a população. Depois ele foi criado apenas para 3 meses, aí veio a medida provisória 1.000, que alterou e que estendeu até o mês de dezembro, reduzindo o valor de 600 para R$300, que nós lutamos também para que mantivesse os R$600. Qual é a discussão que há em Brasília hoje? A discussão é a prorrogação do auxílio emergencial para o ano que vem, num valor de R$600. Confesso que essa é ainda uma discussão, não há nada de concreto, não há nada de concreto, de objetivo nesse sentido, mas o que eu quero garantir à população é que nós estaremos lá, como sempre, mais uma vez, do lado da população, travando a disputa para que o auxílio emergencial seja mantido para aquelas pessoas que precisam, porque o país já mostrou que tem condição financeira para isso, porque até que o país, digamos que volte à normalidade. Eu, Narciso, costumava dizer o seguinte, o ano que vem vai ser muito mais difícil do que esse ano, porque o ano que vem vai ser o ano da ressaca da crise. O ano que vem, até o momento, não tem auxílio emergencial, espero que tenha, vou lutar para ter. O ano que vem não tem aquele programa de auxílio às empresas, que muitas empresas não quebraram, fecharam e demitiram,
por causa daquele projeto que nós aprovamos em Brasília, que você podia diminuir a carga horária do trabalhador, e o governo, com o recurso do seguro-desemprego, pagava uma parte do salário, isso tudo não vai ter para o ano. Então a gente tem que torcer para a recuperação da economia e acho que o auxílio emergencial é fundamental ser mantido até o país voltar à normalidade ou até o governo repensar o Bolsa Família, que é uma discussão lá no governo, se vai ser Bolsa Família, se vai ser renda cidadã, enfim, o que vai ser para você fazer um projeto de distribuição de renda. Portanto, objetivamente, a nossa luta é que o auxílio emergencial ele seja prorrogado para o ano que vem. Mas, neste momento, não há nada de concreto, nenhuma sinalização do governo para que isso aconteça. Orçamento de 2021. Há uma expectativa na imprensa nacional de que não dê tempo de votação ainda em 2020. Orçamento de 2021, ainda em 2020 essa votação. Fábio, o que é que acha? Olha, eu sou membro, inclusive, como disse há pouco, da comissão mista do orçamento, da comissão que elabora o orçamento. Apenas 2 deputados do PDT foram indicados, eu e o deputado Félix Mendonça Júnior da Bahia. E, infelizmente, essa comissão não chegou nem a ser formada, porque havia uma disputa entre o Centrão e o grupo liderado pelo presidente Rodrigo Maia pela presidência dessa comissão. E aí, nessa disputa, a comissão não foi formada. O presidente Rodrigo Maia convocou sessão para a semana de 14 a 18 agora de dezembro, sessão presencial, para nós votarmos, salvo engano, a LDO, porque tem que votar, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas a LOA é que a lei orçamentária anual só deverá ser votada em janeiro. Portanto, só em janeiro é que você vai poder apresentar as emendas. Né? O país vai ser administrado com o mesmo orçamento deste ano até que seja aprovado o novo orçamento. Eu, particularmente, defendo que não haja recesso em janeiro, porque eu acho que mesmo tendo sessão e participando das sessões online, mas é inaceitável que você entenda que deputado tem que ter férias em janeiro, depois de todo esse período, sem a necessidade da presença em Brasília. Então, eu acho que a gente deve pegar o mês de janeiro, votar logo o orçamento, para que o país tenha um orçamento, né, para que as emendas sejam apresentadas, enfim, que as coisas voltem à normalidade. Mas só nessa semana de 14 a 18 é que a gente vai ter uma noção se vai ter orçamento ou se não vai ter orçamento votado esse ano. Eleição da mesa, em que grupo está Fábio Henrique? Aqueles que apoiam a possível reeleição de Maia ou oposição? Olha, eu quero dizer a você que eu tenho muita simpatia pelo presidente Rodrigo Maia. O presidente Rodrigo Maia, e aqui a questão não é ideológica. O presidente Rodrigo Maia assumiu a Câmara Federal na crise da cassação de Eduardo Cunha. E depois que Rodrigo Maia assumiu a presidência, você não viu a Câmara envolvida em escândalos, em falcatrua. A Câmara produziu muito. Ele é um presidente democrático, né? Tem as posições dele, com as quais muitas eu discordo, outras concordo, mas acho que ele foi um bom presidente para a Câmara Federal. Se ele vai poder ser candidato ou não, o Supremo começou a analisar ontem, já tem 2 votos favoráveis, né? Ele sendo candidato, ele podendo ser candidato, e aí a pergunta que eu faço, por que a Assembleia Legislativa pode reeleger o presidente? Por que as câmaras de vereadores podem reeleger o presidente e a Câmara Federal não pode? Não é uma discrepância da legislação brasileira? Se não puder, que não possa para todo mundo. Se puder, que possa para todo mundo. Então, ele podendo ser candidato a presidente, ele é um candidato muito forte. E o que se discute hoje é um grupo formado por Rodrigo com o apoio dos partidos de oposição para enfrentar o candidato do presidente Bolsonaro, que é o deputado Arthur Lira, com quem também tenho uma ótima, conversei com o Arthur ontem, que é o deputado Arthur Lira aqui de Alagoas. Então eu diria que essa disputa da presidência da Câmara, ela deverá ficar entre este grupo liderado por Rodrigo, ou ele candidato, ou ele indicando alguém, com o apoio dos partidos de oposição, contra uma candidatura patrocinada pelo governo federal, pelo Centrão, que deverá ser, né, do deputado Arthur Lira, que ontem ganhou 10 minutos no Jornal Nacional. Minha avó, Narciso, minha avó, de saudosa memória, Dona Marieta, minha avó era uma mulher sábia que aprendeu com a vida, nunca estudou, mas aprendeu com a vida. Ela dizia, meu filho, olha, prego, cabeça de fora só ganha uma coisa, martelo. E aí o Arthur Lira, na hora que lançaram o Arthur Lira como candidato a presidente da Câmara, ele ganhou 10 minutos ontem no Jornal Nacional em função de um problema que teve lá em Alagoas. Mas deve ficar
mais ou menos nessa disputa entre o grupo liderado por Rodrigo e o grupo liderado pelo Centrão. Definição só em 2021? Até porque o mandato do presidente da Câmara termina em 31 de janeiro, né, de 2021. Então a eleição será 1º de fevereiro. Até lá as coisas... Mas eu, particularmente, tenho muita simpatia pelo presidente Rodrigo Maia. Estamos entrevistando o deputado federal Fábio Henrique, trazendo aqui uma avaliação do seu mandato e uma prestação de contas aí da sua atuação. Fábio, para encerrarmos esta pauta com relação ao seu mandato, você essa semana fez um registro na Câmara Federal sobre a morte do ex-governador João Alves Filho, é isso mesmo? Acho que não fiz mais do que a minha obrigação, né? Eu pedi ao presidente um espaço rápido para fazer um registro, porque João Alves, indiscutivelmente, foi um dos maiores homens públicos de Sergipe. Essas homenagens todas já foram feitas, inclusive acompanhei na segunda-feira aqui pela FAM FM, e eu usei a tribuna da Câmara para fazer um registro de agradecimento em nome do povo sergipano. Afinal de contas, eu estou deputado federal representando a população sergipana, né? Os deputados representam a população, o Senado representa o Estado, a federação. Então, representando a população sergipana, de agradecimento ao ex-governador João Alves pelo trabalho que realizou pelos 3 governos. Eu tive o prazer, Narciso, Deus me deu a honra, e eu sou muito agradecido a Deus por isso, de 2013 a 2016, quando eu exerci o meu 2º mandato de prefeito de Socorro, João Alves era prefeito de Aracaju. E mesmo eu e João Alves, sendo de partidos diferentes e de grupos políticos diferentes, João Alves teve comigo uma relação muito respeitosa, muito elegante, muito republicana. Então, a partir dali foi que eu pude conhecer um pouco o que era João Alves, a visão empreendedora que ele tinha. Então, eu fiz esse gesto de agradecimento em nome do povo sergipano a esse grande homem público chamado João Alves Filho. As pesquisas apontavam Fábio com uma liderança no pleito e o resultado eleitoral trouxe Fábio como o 3º colocado nas eleições em Nossa Senhora do Socorro. Qual a sua avaliação? Olha, primeiro, Narciso, é preciso que a gente compreenda e respeite a vontade da população. Eu desejo ao prefeito que foi reeleito que ele tenha sucesso. Ajudarei naquilo que for possível, porque eu acho que a eleição passou, os palanques precisam ser desmontados e a gente precisa trabalhar em favor da população. Esse é o primeiro ponto. A vontade da população tem que ser respeitada. Ponto. Nós tivemos em Socorro uma eleição, a parte normal e a parte anormal. Qual é a parte normal? A tendência nacional de continuidade das gestões em função de vários fatores, e o principal deles, o Covid. O vírus, ele foi ruim para muita gente. Muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu a vida, muita gente perdeu as empresas, muita gente perdeu os sonhos, mas para os prefeitos o vírus foi um grande negócio. A injeção de dinheiro que foi aplicada nos municípios foi algo nunca visto na história do Brasil. E além disso, com a decretação de calamidade pública, de estado de necessidade e tudo mais, só, eu me refiro aqui a Socorro, porque é o caso em tela, a prefeitura licitou 70 mil cestas básicas. Me parece que durante o período eleitoral foram doadas mais de 10 mil cestas básicas, o que é absolutamente proibido num período de eleição normal. Enfim, além disso, você fala, foi o 3º colocado, é verdade, mas é preciso que se diga que, na verdade, nós tivemos em Socorro um empate técnico entre 3 candidatos. A diferença do prefeito eleito para o 2º e para o 3º é de menos de 3 pontos percentuais, portanto, na margem de erro. O prefeito que há 4 anos atrás teve 33.500 votos, sem apoio da máquina, sem apoio de lideranças políticas, de vereadores, agora com o apoio da máquina, exaustivamente utilizada, com o apoio dos ex-prefeitos todos, da maioria dos vereadores, teve 27 mil votos, caiu 8.
Se você fizer uma conta rápida, a maioria esmagadora da população de Socorro não queria a reeleição do atual prefeito. Se você somar os votos atribuídos aos candidatos da oposição, dá mais de 55 mil votos, ou quase 55 mil votos, enquanto o prefeito foi eleito com 27. O que houve em Socorro? Uma regra básica que existe desde que política é política. Dividiu a oposição, favorece o poder. A diferença. Mas vocês foram para a disputa já sabendo disso. Que Exato. oposição dividida. A diferença. O que houve para não acontecer esse A diferença diálogo? entre o segundo colocado e o terceiro foi de 104 votos. Então, tudo no empate técnico. Mas na veja, margem de utilizar erro. esse argumento da divisão da oposição hoje, tendo tido tempo lá atrás para Mas veja, dialogar nem e tentar sempre unificar. é possível. O que faltou? Nem sempre é possível fazer entendimento. Por quê? Porque é natural, veja, eu não acho que seja errado as pessoas disputarem a eleição. Eu alertei lá atrás, eu tive conversas, por exemplo, com o deputado Samuel Carvalho. Nós tivemos algumas conversas. Mas o deputado tinha todo o direito de disputar a eleição, como nós também tínhamos, como o PT tinha, como minha querida amiga Eliane da Sopa tinha, como todo mundo tinha, isso é democrático, mas é um resultado previsível. Se você divide a oposição, favorece o poder, ponto. Mas está claro que a maioria esmagadora da população não queria a reeleição do atual prefeito. Agora, o que houve em relação a Fábio Henrique? Simples. Se você pegar pesquisadores sérios, porque pesquisador picareta foi o que mais teve nessa eleição. Pesquisa fake news, pesquisa falsa. Mas vamos lá, eu vou lhe dar o nome de dois que são sérios. Ronaldo, do Instituto Padrão, que está no mercado aí há vários anos. Val, do Instituto Opinião. E tem outros que são sérios. Todas as pesquisas que foram realizadas em Socorro, de 1 ano e meio para cá, eu liderava. Todas. Faltando 6 dias para a eleição, um desses pesquisadores me ligou e me disse, olha, a sua vantagem hoje é de 5,5%. E é muito difícil tirar essa vantagem faltando 1 semana para a eleição. Mas aí entrou a parte anormal da campanha. Aí entrou a Operação Desmonte, que todo Sergipe sabe. Não precisa eu voltar a falar aqui o que aconteceu em Socorro, porque você sabe, você noticiou, a imprensa séria noticiou o que aconteceu em Socorro. De compra de voto, enfim, da parte anormal da campanha. E eu, por ser o líder nas pesquisas, eu passei a ser o alvo de todos os candidatos, com exceção de Eliane da Sopa. Quero fazer justiça aqui para não cometer injustiça com ninguém. Mas se você pegar agora... desculpa, é porque a garganta é por causa do... Aqui é frio, né? Eu sou tabaréu do interior lá. Se você pegue agora, você que está me ouvindo, não acredite no que eu estou dizendo não, vá você agora, vá para as redes sociais de Dr. Samuel Carvalho. Veja lá quem é que apanhava todo dia. Por que Dr. Samuel Carvalho não fazia uma crítica ao prefeito? Só fazia a Fábio Henrique. Pegue as redes sociais do vice-prefeito de Samuel. O que você imaginar de bagaceira comigo tem. O candidato do PT, a crítica era só a Fábio Henrique. Então eu passei a ser alvo do prefeito e dos demais candidatos. Por quê? Porque eu liderava a pesquisa. E talvez tenha cometido o erro de não ter dado as respostas que deveriam ter sido dadas. Porque eu fui vítima de mentira, de fake news. Você sabe o que é isso aqui, Narciso? Sabe o que é isso aqui? Estou mostrando aqui a câmera. Isso aqui é um panfleto que foi amplamente distribuído na cidade de Socorro, criminosamente, você vê que ninguém assina, no sábado anterior da eleição. Isso aqui nós fizemos, inclusive, nós fizemos, inclusive, uma representação à Polícia Federal, e eu confio muito na Polícia Federal. Não vai mudar o resultado de eleição, mas isso aqui precisa acabar. Sabe o que é que diz o panfleto? Repito, que foi colado nos pontos de ônibus e distribuído na cidade. O Tribunal Regional Eleitoral TRE Sergipe decidiu nessa sexta-feira, não é a sexta-feira hoje, é na sexta da eleição, porque isso aqui foi no sábado,
pela impugnação da candidatura do ex-prefeito Fábio Henrique por irregularidades na Justiça Eleitoral, e também Fábio vai ter que devolver dinheiro aos cofres públicos. Isso aqui foi amplamente distribuído. Eu passei a campanha inteira tendo que responder fake news de que eu não podia ser candidato, de que eu ia me vender, de que eu não podia registrar a candidatura. E eu fui candidato até o dia da eleição sem nenhum problema. Então eu fui o alvo de todas as críticas, de acusações levianas. Amigo, se você pegar a rede social de algumas pessoas, o que fizeram comigo, com a minha família. Então, entrou a Operação Desmonte. E a Operação Desmonte, muita gente diz, porque o vereador não votou. Eu não tenho uma vírgula para reclamar dos meus aliados. Eu não perdi um aliado até o dia da eleição. Foram todos corretos. Quero agradecer a todos. A questão que houve em Socorro é o que todo mundo sabe. Agora vamos lá aos fatos concretos. Bora. Você se refere a fatos noticiados pela imprensa. Aqui nós noticiamos dois. Um foi o vídeo em que o padre aparece dando uma ajuda financeira a uma senhora para comprar cadeira de rodas. E o outro é o áudio de uma reunião. Especialistas em direito eleitoral dizem que esses dois materiais não comprovam a utilização da estrutura ou a compra de votos. Que provas Fábio Henrique tem de que o prefeito Padre Naldo comprou voto? Porque, por exemplo, aquele fato da cadeira de roda, o que a gente acompanhou, na verdade, é que aquilo teve um efeito contrário. Porque ali foi antes da eleição e as pessoas começaram a dizer, olha, estão querendo atrapalhar o padre, que sempre foi um homem de ajudar os pobres, a continuar ajudando, não quer... E a gente começou a perceber que nas redes sociais também esse discurso ganhou mais força. Prova concreta daquilo que Fábio está acusando. O que é que Fábio tem? Bom, primeiro, o que eu estou colocando aqui é o que foi amplamente divulgado pela imprensa. Eu, apesar de ser bacharel em direito, mas não atuo na justiça eleitoral, eu sou político. Eu paguei um preço caro na campanha eleitoral por denunciar as coisas que aconteciam na cidade de Socorro. Por isso, os canhões todos foram voltados para mim. Tudo isso, Narciso, se é compra, se não é compra, se distribuição, tem um vídeo de uma candidata falando abertamente em distribuição de cesta básica, com lista, mas tudo isso agora é com a justiça eleitoral. Eu não sou juiz, não sou promotor, não sou desembargador. Quem vai dizer se a eleição de Socorro foi legal ou não foi legal é a justiça eleitoral. Ponto. Agora, então vamos mudar a lei. Sabe por quê, Narciso? Eu estava num ato em Socorro de um candidato a vereador e chegou um rapaz, um morador de rua. Disse assim, Fábio Henrique, pelo amor de Deus, me dê R$5 para eu comer, que eu estou com fome. E eu tive que dizer não, porque assim a lei manda. Então, se já que é para ser bonzinho, vamos mudar a lei e vamos dizer o seguinte, olha, durante a campanha seja bonzinho, pronto, acabou. Agora, o que não pode é eu não poder dar e o outro poder dar. Aí é onde está o espírito da legislação, que é a desigualdade na disputa. Mas, enfim, esse é um assunto... Desde que se inventaram reeleição, isso é um assunto polêmico. Esse é um assunto, veja, eu quero dizer a você que eu estou com o coração muito tranquilo, a eleição passou. Você me fez a pergunta e eu estou lhe respondendo o que todo mundo em Socorro sabe, fora as coisas que a gente sabe e que eu não vou dizer porque eu não provo. Mas a gente sabe porque você convive no dia a dia, no dia a dia da política. Então, meu amigo, eu quero dizer a você o seguinte, eu saí da eleição, eu me sinto um vitorioso. Eu tive 24 mil votos contra tudo e contra todos. Contra a máquina do município, contra a maioria das lideranças políticas, ex-prefeitos, contra os demais candidatos, sendo agredido diariamente, e eu tive 24 mil votos. Eu sou eternamente grato ao povo de Nossa Senhora do Socorro. Eu só tenho em relação a Socorro gratidão. E saio da eleição com muita tranquilidade, que eu fui para a disputa, eu cumpri o meu papel, como diz a Bíblia, eu combati o bom combate. E a população tomou a decisão dela, nós temos que respeitar a decisão da população. Assim como o Padre Naldo, Edivaldo Nogueira também se reelegeu, Marcos Santana se reelegeu em São Cristóvão, e como você disse, uma tendência nacional de reeleição dos prefeitos. Pontos positivos na gestão
do Padre Naldo para que ele tivesse conquistado a reeleição? Você conseguiria avaliar? Não, veja, eu não quero fazer essa avaliação porque eu acho, Narciso, que a eleição passou. Senão a gente fica prorrogando esse debate, né? Sabe o que é que eu queria do prefeito? Eu queria, pelo amor de Deus, que ele descesse do palanque para a gente resolver os 10 milhões da emenda de bancada nossa que está aí na Codevasf parado. E eu falava isso na campanha e muita gente dizia que era mentira. A Henrique é mentiroso, é Pinóquio. Aí, vou lhe fazer um apelo, entreviste César Mandarino, da Codevasf. E como é que funciona isso? O Estado tem direito a 15 emendas de bancada. Cada parlamentar indicar uma. São 11, 4, uma vai para o Estado, Prefeitura da Capital, Universidade Federal. A minha, desculpe, quase eu quebro o microfone. A minha foi para Nossa Senhora do Socorro. 10 milhões de reais de pavimentação. Sabe onde? Santa Cecília, Guajará, Rosa de Maio, Jardim, Parque dos Faróis, Piabeta, Mangabeiras, Beira Rio. Comunidades que precisam, esse dinheiro tá aí, meu irmão. O município pode perder 10 milhões de reais. Porque a prefeitura criou uma série de obstáculos. A Codevasf também não apertou. Vamos ser muito sinceros, mas para mim tudo isso passou. O que é que eu quero agora? O que é que precisa para resolver? Tem que fazer um projeto. Com esse recurso você não pode fazer o projeto. A prefeitura vai lá e faz o projeto. Ou você vai perder, para não gastar 300, 400 mil no projeto, você vai perder 10 milhões de calçamento. É isso que eu quero. É isso que eu quero, é discutir, por exemplo, será que eu vou colocar mais emenda para o município de Socorro? Porque se coloca a emenda e não executa. Eu coloquei 2 milhões para a saúde no meio de uma campanha eleitoral disputando a eleição contra o prefeito. Porque eu tenho que pensar na população. Então, Narciso, eu acho o seguinte, o que nós precisamos agora, né, você me perguntou o resultado da eleição, eu tenho a obrigação de fazer essa avaliação, de agradecer ao povo de Socorro. Eu saí da eleição muito mais grato ao povo do Socorro do que entrei. Porque eu sei o que eu passei. E você sabe o que é 24 mil pessoas saírem de suas casas para votar em você? É quase 2 vezes o Batistão, cheio. Eu tenho que ser grato a esse povo, diante de todas as circunstâncias que eu passei. O que nós precisamos agora, meu irmão, é sentar para ver o seguinte, essas obras, nós vamos perder? O município vai perder 10 milhões de calçamento. É isso que a gente tem que fazer a partir de agora. A eleição passou, bola para frente, né? E vamos trabalhar em favor da população. Estamos trabalhando em nome da Banese Corretora. Atenção para algumas polêmicas de quarentena. Já pensou se seu celular quebra justo agora? Ou pense aí se surgisse um problema com o seu carro, tipo uma batida ou até um furto. Imagine a dor de cabeça se você precisasse de algum serviço para sua casa. Pois é, dê um basta no imprevisto. A Banese Corretora tem um seguro ideal para o que você quiser. Tem seguro para tudo. Faça já uma cotação e confira. Banese Corretora, você mais seguro. O Sebrae tem concentrado esforços para buscar soluções que ajudem pequenos negócios. Fique atento aos desejos do seu cliente. Proporcione uma experiência única. Busque inovar. Esteja sempre pronto a aprender e marque presença constante nos seus canais digitais. Procure o Sebrae pelo 0800 570 0800 e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Meu caro Fábio Henrique, a ex-deputada Silvia Fontes participou ou não participou de sua campanha em Socorro? Não participou, por razões óbvias. A minha esposa, você vê como às vezes a política ela transcende ao normal. Pegue minhas redes sociais e veja se tem uma postagem minha fazendo agressão à família de ninguém. Jamais. Mas a minha mulher foi extremamente agredida nessa campanha eleitoral. Uma mulher... Narciso, tem uma postagem feita por um secretário da prefeitura, depois eu vou mandar para você, que mostra a foto de minha mulher e do lado uma pessoa batendo copinho. Você sabe o que é bater copinho, não sabe? É dessa forma que eles trataram as mulheres. Porque a minha esposa é mulher, é mãe, é avó. Minha mulher foi secretária municipal, foi deputada estadual e não tem uma única vírgula que macule a imagem dela. Minha mulher é uma mulher decente. E aí inventaram que eu estava separado, que minha mulher estava morando fora.
né? Minha mulher passou, durante o período eleitoral, por uma cirurgia no estômago, que está inclusive se recuperando, mas ela tem uma decisão que ela tomou na vida dela. Ela não quer participar mais da vida pública, é um direito que assiste a ela. Mas ela não participou em função de um problema de saúde. Esse é o fato. O mais é folclore e fake news. O que eu lamento é que as pessoas, no afã de ganhar uma eleição, não respeitam as famílias. Eu tenho uma filha de 19 anos, que um dia que eu cheguei em casa, Narciso, eu espero que ninguém passe por isso. Minha filha pegou essa postagem do copinho e disse: meu pai, por que fizeram isso com minha mãe? Foi o que minha mãe fez. E você ter que explicar: minha filha, não ligue não. Essa postagem foi feita por um secretário da Prefeitura de Socorro, que se diz evangélico. Que eu espero que Deus toque no coração dele, que ele não faça isso com ninguém. Porque isso você destrói uma família. Quantas vezes, Narciso, eu tive que chegar em casa e chamar... Eu sou pai de 2 filhas. Tenho 3 filhas, uma do coração e 2 filhas. Quantas vezes eu tive que chegar em casa para explicar às minhas filhas que eu não era ladrão, como eles colocavam, que minha mulher não era o que estava sendo colocado ali. Então, isso precisa acabar na política. Esse tipo de fake news, ou a justiça eleitoral pune, ou então, meu irmão, a eleição vai virar... As pessoas efetivamente de bem não vão querer participar disso. Com relação ainda ao processo, o desequilíbrio da opção de Zé Franco foi o pêndulo? Não. O que desequilibrou a eleição foi a estrutura da prefeitura. Ponto final. Eu tenho uma relação... Quando eu vim aqui na entrevista passada, você me perguntou sobre Zé Franco. Zé Franco é um amigo que eu confesso que saí triste com o Zé Franco da eleição. Porque uma das pessoas que nas redes sociais agrediu minha mulher foi Zé Franco. A quem ele chamava de minha irmã Silvinha. Faça isso não, Zé Franco. Logo Zé Franco, rapaz, para estar falando de família, filho de Zé Franco, candidato a vice-prefeito, você sabe como foi que ele saiu da Secretaria de Turismo? Em nenhum momento na campanha eu toquei no nome de Manelito, porque eu tenho respeito à família de Zé Franco, ele não teve a minha. Então, eu fiquei triste com ele. Você disse uma frase, logo Zé Franco, por quê? Mas eu perdoo. Por que essa frase? Ah, deixa pra lá. Eu entrego a Deus. Você é cristão? Cristão reza o Pai Nosso e diz: perdoai para que sejais perdoados. Eu entrego tudo a Deus. Por que é que não houve um acordo? Porque pouca gente sabe disso. Zé Franco me procurou para fazermos um acordo. E há quem diga que essa minha negativa foi que aumentou nele a... né? Porque eu não fiz acordo com Zé Franco, Narciso, porque eu fiz exatamente o que Zé Franco disse que eu não faço. Eu sou um homem de palavra. Eu fiz um acordo político. Primeiro, Zé Franco demorou muito a se decidir. Ficava naquela história: sou candidato, não sou candidato, sou candidato, não sou candidato. E você não é obrigado a ficar esperando pela decisão das pessoas. Eu fiz um acordo político com Dona Maria da Taiçoca, uma mulher honrada, decente, que foi xingada na porta da casa dela na campanha eleitoral, uma senhora. Dona Maria, meu respeito à senhora, eu só tenho de Dona Maria a falar bem, a falar coisas boas. Dona Maria me ajudou muito. Dona Maria é uma mulher de Deus. E eu tinha, Narciso, feito um acordo político com Dona Maria. Como é, com que cara eu ia chegar para Dona Maria e dizer: Dona Maria, ó, esqueça tudo que nós combinamos, eu agora vou mudar e meu vice vai ser o filho de Zé Franco. Eu tenho palavra, honrei a minha palavra e cumpri meu compromisso com Dona Maria da Taiçoca. Ponto final. Estamos entrevistando Fábio Henrique, deputado federal, candidato à Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. 2022, qual o impacto deste resultado de Fábio Henrique em terceiro nas eleições de 2022? Eu quero insistir que você coloca terceiro. Houve em Socorro um empate técnico e uma diferença do segundo para o terceiro de 104 votos, para ser mais preciso. Um voto define do segundo para o terceiro. Eu sei, e o Vardo perdeu por 2. Então. Mas é preciso contextualizar, né? Eu saí da eleição com 24 mil votos.
Como dizem no futebol, meio gol vale. Não, meio gol não tem, né? Só se for aquele do Vasco de ontem. Narciso, eu acho que 2022, Magalhães Pinto, na sua sabedoria, ele dizia que política é como nuvem, uma hora está aqui, outra hora está ali. Então, é claro que você colhe os frutos daquilo que você plantou, mas é uma outra eleição. Eu acho que eu cumpri o meu dever. Eu me coloquei à disposição do povo da minha cidade. Eu tive a coragem de fazer um enfrentamento, de denunciar aquilo que eu entendia que não estava certo. Talvez falei pouco nas minhas ações. Eu li um dia desse uma entrevista do vereador Betinho e até concordo com ele. Sabe por quê, Narciso? Vai nascer na história de Nossa Senhora do Socorro um prefeito para ter feito mais do que o que eu fiz. Eu digo isso sem nenhuma falsa modéstia. E sento com qualquer um para mostrar as obras que eu fiz em Socorro. Talvez se eu tivesse mostrado mais isso, o resultado fosse outro. Mas se eu ganhasse na Mega Sena, eu era milionário, eu não sou. Então, 2022 é uma outra eleição, é um outro processo, é uma outra conjuntura. Né? Nós já estamos trabalhando na organização do nosso partido. Né? O nosso partido tem o prefeito da capital, né? Que foi um fato, foi uma construção que nós começamos, eu e meu irmão, que essa sim foi a grande derrota de 2020, foi perder meu amigo, meu irmão, meu companheiro Jason. Lá em 2018, eu e Jason fomos convidar Edivaldo Nogueira para vir para o PDT. Então foi uma construção que começou lá atrás. Edivaldo veio para o PDT, disputou a eleição pelo PDT, ganhou a eleição pelo PDT. E eu tenho com o Edivaldo hoje, ao contrário do que foi colocado à época, Edivaldo vem por cima, vai tomar, Nós temos uma relação muito boa. Nós não tivemos um único problema, nem Edivaldo comigo e nem eu com Edivaldo. E tenho certeza que nós vamos continuar nesta sintonia para o fortalecimento do nosso partido. Permanece no PDT? Com fé em Deus. Jackson vai para o PDT? Nunca tratamos sobre esse assunto. Informação de que Jackson esteve essa semana com Lupe, procede? Desconheço. Eu estive com Lupe terça-feira, tivemos uma conversa longa e Lupe não me fez nenhuma referência. Pelo que eu conheço Lupe, ele não trataria nenhum assunto do Estado sem conversar com o presidente estadual, porque foi assim, inclusive. Quando a primeira tratativa de Edivaldo com o PDT foi feita por mim, e Lupe sempre na conversa, na reunião para definir a vinda de Edivaldo para o PDT, estávamos num hotel em Brasília, eu, Lupe, Edivaldo e Cauê. Portanto, eu conheço o Lupe. Não estou dizendo aqui que Jackson não é isso, para ninguém diga, Fábio Henrique diz que Jackson não vai. O que eu estou dizendo é que nós não tratamos sobre esse assunto. As portas do PDT estão abertas para todos aqueles que queiram fazer parte desse projeto. Evidentemente que nós vamos construir e já estamos trabalhando para isso, até pela nova lei eleitoral. Você tem que construir uma chapa para disputar a eleição e essas decisões vão passar por aqueles que estiverem nessa chapa. Meu irmão, sozinho ninguém vai para canto nenhum. Eu me elegi deputado federal sendo o único candidato do PDT, porque tinha coligação. Agora não tem mais coligação. Ou você tem chapa ou você não elege. Vamos rapidamente para finalizar essa entrevista com o Fábio Henrique, a participação de ouvintes do Endolessa. Jornal da Fam, com o povo no ar. Bom dia, meu amigo Narciso Machado, aqui quem fala é Passo Preto. Eu quero dar meus parabéns ao nobre deputado Fábio Henrique, dizer que ele é um guerreiro, um grande político, uma grande personalidade e não deu dessa vez, mas outras virão. Fábio Henrique, você está de parabéns e aquele abraço do seu amigo de agora e de sempre, Passo Preto. Bom dia, Narciso. Bom dia, deputado federal Fábio Henrique. Bom dia aos queridos ouvintes da FAM FM. Eu gostaria de saber do deputado Fábio Henrique por que o povo de Socorro foi um pouco tão ingrato com você. Porque foi a sua administração que transformou aquela cidade de cidade dormitória para a cidade encantadora que é hoje. Erinaldo do Barra América para o jornalismo implacável da FAM FM, fazendo história e escola no rádio jornalismo do Sergipe. Para fazer um registro
Narciso, diga ao deputado federal aí, não precisa botar o áudio não, mas mostra ele. Que ele saia fora desse grupo de Rodrigo Maia, rapaz. Que senão ele não vai se eleger nem vereador. Rapaz, Rodrigo Maia é o pior político que existe para o nosso país. Rodrigo Maia é o político da Globo. Quando ele abrir o olho, ele por raio dizer que é simpatizante de Rodrigo Maia, até eu que gostava desse candidato aí, eu já me esqueci até o nome dele, não sei mais nem o nome dele. Pelo amor de Deus, rapaz. No Jornal da Fã, o ouvinte tem vez e voz. O Iraldir Silva, diretor-presidente da ACESI, ele pergunta ao deputado Fábio Henrique se há alguma novidade sobre o projeto que prorroga empréstimos consignados. Passo Preto, um abraço para você, muito obrigado. É preciso agradecer ao amigo Erinaldo. Erinaldo, veja, eu acho que o povo não foi ingrato, não. A política é isso, foi a primeira eleição que eu perdi na minha vida. Eu sou o primeiro e o segundo prefeito mais votado da história de Socorro. Tive 42 mil votos na eleição, 39 na primeira, 42 na segunda. Minha mulher foi a deputada mais votada da história de Socorro e eu fui o deputado federal mais votado da história de Socorro. Portanto, eu tenho muita gratidão ao povo e respeito e sei entender a vontade da população. Nenhum tipo de mágoa, absolutamente, só carinho. O amigo de Rodrigo Maia, não sei o nome dele que ele não colocou. Rosivaldo, veja, eu inclusive falei, eu não sei se você compreendeu, quando eu disse o seguinte, eu tenho muitas discordâncias de Rodrigo Maia. Nós falamos em termos de presidência de Câmara, não foi em questão ideológica. Eleição de presidência de Câmara não é eleição ideológica, é eleição para um gestor, né, para a Câmara dos Deputados. Quanto à amiga Iraldi, esse projeto, Iraldi, inclusive é da nossa autoria, que é o projeto que suspendia o pagamento dos consignados, mas infelizmente ele não foi colocado para votar. Está aí uma crítica que eu fiz ao Rodrigo Maia, ele não colocou o projeto para votar, infelizmente não foi votado, mas Perdeu eu espero... eu espero que sim, né? Que Deus ajude que a gente não precise voltar a analisar esse tipo de projeto. Meu caro Fábio Henrique, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Fã FM. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu só queria, Narciso, agradecer a você, agradecer a oportunidade que você está me dando de agradecer à população de Nossa Senhora do Socorro, agradecer à população de Sergipe. Infelizmente, eu não pude estar em muitos municípios nessa eleição, acompanhando, inclusive, candidaturas do meu partido, por estar em campanha na cidade de Socorro. Mas quero cumprimentar aqui o prefeito César Rezende, eleito lá na cidade de Rosário do Catete, cumprimentar o prefeito Edivaldo Nogueira. O PDT elegeu 2 prefeitos de capitais. O grupo de Fábio vai ter espaço na gestão? Olha, nós nunca tratamos sobre isso, Narciso, porque a nossa conversa com o Edivaldo sempre foi uma conversa de ordem política, nós nunca tratamos sobre espaço, mas evidentemente que se tiver, não tem absolutamente nenhuma anormalidade nisso, porque eu faço parte do PDT, o prefeito Edivaldo Nogueira é do PDT e nada mais normal do que o partido dele participar da gestão dele. Porém, em nenhum momento nós tratamos sobre isso, em nenhum momento isso foi condicionante para que esse fato acontecesse. Agradeço a você. Muitas pessoas estão perguntando qual é o nosso projeto para 2022. O nosso projeto é disputar a reeleição, né? Acho que é muito cedo, estou vendo muita gente já falar em chapa de governador, senador, não sei o que lá. Eu acho que esse é o momento de todo mundo pensar no interesse da população, na vacina, né? Para que a vacina venha para imunizar a nossa população e lá na frente essas decisões políticas, elas serão tomadas. Resposta para ficar gravada. Permanece no grupo atual liderado pelo governador Belivaldo Chagas, claro, em 2022? Veja, eu sou do PDT. O PDT é o partido do prefeito Edivaldo Nogueira, né, que faz parte do grupo liderado pelo governador Belivaldo, que é o líder do grupo. Vi inclusive uma declaração essa semana do governador, quando ele deixa claro isso, que a eleição passará por ele. Sem mudanças. Eu não tenho nenhum problema com o Belivaldo, temos uma relação, conversamos muito ontem, inclusive. Nós temos uma relação. Na pauta, espaço do PDT no governo? Também não tratamos sobre esse assunto. Nós conversamos sobre Simão Dias, sobre política. E, inclusive, eu quero, Narciso, ressaltar aqui, o governador Belivaldo foi muito correto na eleição de Socorro.
teve o lado dele, todo mundo sabe que Belivaldo tinha um compromisso com o atual prefeito por questões de justiça, que foi quem votou nele. Mas eu não posso acusar o governador de ter usado máquina, de ter colocado o Estado. Não farei essa acusação, porque ela não é verdadeira. O governador foi muito correto. Quero agradecer ao governador, porque neste momento o governador está colocando 5 quilômetros de asfalto no Parque dos Faróis, obra do governador Belivaldo, podia ter colocado antes da eleição, né? Está colocando agora, e agradeci a ele, porque as ruas do Parque dos Faróis, praticamente todas foram calçadas por Fábio Henrique e destruídas pela DESO. E agora o governo do estado coloca lá os 5 quilômetros de asfalto para poder ajudar a população do Parque dos Faróis. Até a próxima. Um abraço para você.